A paz do Senhor, queridos. Estamos aqui mais uma vez para mais um papo de Escola Bíblica Dominical. E olha que maravilha, hein? Chegamos à última lição desse quarto trimestre de 2023, né? A lição onde ela traz um tema para nós muito significativo, né? Missões e a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas antes de nós adentrarmos nessa temática dessa lição de hoje, fazer menção aqui do nosso pastor, que já está aqui ao nosso lado, o pastor Marcos Devaney. Pastor, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade, estar aqui nos abençoando. Fique à vontade, faça a sua apresentação mais uma vez. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para compartilhar essa lição que é muito importante, a última lição que fecha realmente com maestria esse período que fala sobre a missiologia. E é uma honra para nós estarmos aqui. Nós pastoreamos a igreja ali do bairro do Pouso Frio, um bairro rural, e para nós é motivo de alegria estar aqui compartilhando com os irmãos, tá? Que Deus possa abençoá-lo na oitiva dessa lição e que seja de enriquecimento espiritual na sua vida. Amém, queridos. Esse é o nosso pastor Marcos Devaney, né? Pastor, amigo, companheiro aí, tem sempre aqui nos abençoado com seu vasto conhecimento e a sua presença, a qual é marcante para todos nós. Vamos aqui adentrar a lição, já fizemos menção, né? Eu gostaria só de, antes de nós adentrarmos aqui, falar um pouquinho sobre as nossas missões, né? Nós temos aí inúmeros missionários no campo, como nós temos falado no decorrer desse trimestre, e hoje, para nós estarmos finalizando, né, vamos fazer menção aqui de mais 4 irmãos missionários, famílias missionárias que se encontram pelo campo. Nós temos ali o nosso pastor José Roberto, né, e a sua esposa, a irmã Deise, estão ali em Portugal, fazendo um trabalho abençoado ali. Também o nosso pastor Samuel Gomes e a sua esposa, a irmã Adriana, ali fazendo um trabalho também na região de Portugal, ambos em locais diferentes. E também o nosso pastor Selmo com a sua esposa também, Adriana, né, que se encontram nos Estados Unidos. Vocês têm um trabalho em conjunto, né, com a igreja lá de Brasília, Distrito Federal. E também o nosso pastor, missionário, pastor Jefferson Firmino de Chagas, justamente com a sua esposa aí, eles estiveram pela China e agora estão em outra localidade, mas pela Assembleia de Deus Ministério de Taubaté. Famílias abençoadas aí, levando para outros países, outras nações, o Evangelho de Jesus Cristo, e todos aqui ligados ao Ministério da Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté, aqui no Brasil. Amém, queridos? Vamos lá para o nosso textuário, pastor Marcos, a qual ele nos diz: este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Isso se encontra lá no Evangelho ao qual escreveu Mateus, no seu capítulo 24, e o versículo de número 14. E a verdade prática, ela nos menciona: a grande comissão deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja. E aqui eu já passo para o nosso pastor Marcos, né, pastor? Algo a acrescentar aqui? Pode ficar à vontade. Não, perfeito. Acho que o tema é muito importante e nós vamos já começar com a leitura bíblica em classe, que ela já vai nos esclarecer sobre esse momento em que esse textuário está inserido o contexto dele. Eu peço a permissão dos irmãos, vou fazer essa leitura aqui conforme está na nossa revista. Mateus 24, do versículo 3 até o 14, está assim na palavra de Deus. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é imperativo que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Uma pausa antes de nós lermos os 2 últimos versículos. Esse quadro que está sendo aqui trazido por Jesus é um quadro assustador. É um quadro de eventos que não são agradáveis. Ele interrompe essa sequência de fatos reveladores e de fatos que nos preocupam para dar o que nós vamos abordar
duas promessas. Muita gente entende como uma ordenança, mas aqui eu entendo que são duas promessas. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E versículo 14: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Nós vamos abordar, irmão Eduardo, no transcorrer aqui da introdução da lição, esse ponto de vista novamente, que nós temos aqui duas promessas abençoadoras para o povo de Deus. Na introdução da nossa lição, queridos irmãos, nós estamos encerrando esse trimestre tratando do assunto que é a missão, mais atrelando com uma esperança da igreja, que é a volta de Jesus. E aqui a lição foi muito feliz quando ela diz que essa esperança, aquele que realmente espera no Senhor, ele purifica a si mesmo, trabalha, ele vigia, ele ora, é um motor espiritual que nos motiva, tanto para a vida de santificação, como também para a obra missionária. Então, essa compreensão dentro da nossa tradição pentecostal sobre a volta de Jesus vinculado à pregação do Evangelho é que vai ser o alvo aqui do nosso tópico 1, onde ele fala assim, alcançando o mundo até que Cristo volte. E este Evangelho do Reino será pregado. Esse texto, logicamente, o comentarista já deixa bem claro também que o Evangelho do Reino é a mensagem do Novo Testamento. Jesus aparece ali, irmão Eduardo, pregando, e um tema da sua pregação era arrependei-vos, porque é chegado, porque está próximo o reino dos céus. E esse convite para fazer parte ao reino dos céus começa pelo arrependimento. Então havia uma dura pregação sobre a questão do pecado, sobre a questão da situação miserável que o ser humano se encontra, longe de Deus. Mas há um convite, venha fazer parte do reino que não terá fim, do reino de Deus. Ele já chegou. Basta ouvir esta palavra, que era a pregação de Jesus a respeito da novidade de vida e confirmado pela sua morte com a doutrina do novo nascimento, que ele tanto falou para Nicodemos. Nós temos aqui, então, um ponto de muita dúvida e conflito no meio do povo de Deus. Como que se dará essa pregação? E existe até algumas pessoas que perguntam, será que nós estamos atrasando a volta de Jesus se nós não estamos fazendo missões? Muitas pessoas colocam isso, eu já ouvi de púlpito também. Eu entendo que é um pouco mais complexo, irmãos. A soberania de Deus e os tempos definidos para o exercício da sua autoridade, que nem Jesus falou no momento da sua da sua ascensão, ele não vai ser modificado. A igreja faz parte do plano de Deus. Nós não somos tutores ou gerentes do plano de Deus. Ele já é próprio por si, pela sua soberania, já conduz isso. Mas é fato que aqui nesse texto de Mateus 24:14, há uma vinculação que a gente não pode desprezar. O evangelho do reino será pregado e então virá o fim. Para isso, então, eu queria fazer um primeiro comentário, um pouco assim, paralelo com a lição, mas não está citado, que vem de um teólogo chamado Matt Bennett. Ele é um professor de missiologia lá na cidade de Cedarville, no Ohio, Estados Unidos. E ele faz essa visão, ele fala assim, os versos 13 e 14, eles não são desvinculados de serem promessas. Muitas pessoas entendem que o versículo 13 é uma promessa, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E entende que o 14 é uma responsabilização. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho, e então virá o fim. Eles entendem que aqui existe um mandamento, misturando assim, vamos dizer, com a grande comissão. Mas aqui Jesus está, na verdade, colocando uma promessa, e essa é a visão que ele fala assim. O livro de Apocalipse, quando foi escrito, irmão Eduardo, ele foi escrito num período de grande perseguição, tristeza, dor, e muitos crentes estavam pensando, então é esse o final do Evangelho? Eu aceito a Jesus, vou para uma arena, eu e minha família, lá somos entregues às feras, aos gladiadores, e servimos de espetáculo. Servir a Jesus encerra aí a história, e a revelação de Jesus Cristo vem através de João Nelly de Patmos para mostrar, não, a história não vai terminar assim. A história vai terminar com Nova Jerusalém, com a glorificação, com a vida eterna, com o fim de todo pranto, que nós conhecemos bem. E aqui ele entende que esta visão, ele é um professor de missiologia já de muitos anos, e de tanto ele ouvir os relatos dos missionários, ele falava assim, o que existe de relato dos missionários é tanto de sucesso como de insucessos. Muitos missionários voltam e falam assim, eu me esforcei, eu preguei, mas as pessoas entenderam a mensagem, mas mesmo assim não quiseram render-se.
aos pés de Cristo. Fizeram tantos investimentos, enviaram missionários para todas as partes, só que ali também não houve um resultado tão produtivo quando era a expectativa da igreja local enviar um missionário. Então ele comenta assim: nós não podemos ficar presos ou entristecidos que o evangelho não está dando a produtividade que nós esperamos. Deus, no seu tempo, sabe como aquela palavra vai germinar, vai fazer o efeito. E ele falou o seguinte: o testemunho a todas as gentes aqui engloba que o evangelho do reino será pregado, aqueles que quiseram vão aceitar, e aqueles que recusarem, o Senhor Jesus vai vir da mesma forma e continuará sendo vitorioso. Então é um incentivo para os missionários no seguinte sentido: o seu trabalho não está sendo em vão. Você vai pregar a todas as nações, a todas as pessoas, e o Senhor Jesus vai voltar já conferindo com recompensa o galardão do seu trabalho. Ele falou assim: é uma promessa que vale a pena pregar, vale a pena anunciar o evangelho, porque a volta do Senhor vai acontecer. E o Senhor Jesus falou assim: eu vou realmente dar condições que esse evangelho, através dos meus servos, seja pregado, e depois eu venho. Então, assim, é uma promessa do descanso do trabalho missionário. Ele tem essa visão e ele comenta desta forma. E os desafios são grandes, irmão Eduardo. Segundo dados aí de uma empresa, assim dizer, uma organização mundial ligada à distribuição de Bíblia nos Estados Unidos, depois eu deixo o link para você postar, Amém. para os irmãos olharem a matéria, 40% da população mundial ainda não tem acesso ao Evangelho, não conhecem a mensagem do Salvador. Tem as suas religiões, ou muitas vezes alguns dizem que não tem religião nenhuma, mas a bem da verdade, o ser humano ele é por natureza teísta, ele procura Deus, ele tem essa ausência. Então eles criam divindades de todas as formas, mas não conhecem o Evangelho do Senhor Jesus. Então nós estamos afirmando que de 7 bilhões praticamente, que é a população mundial, 3 bilhões e 200 milhões de pessoas não ouviram ainda falar do Evangelho. E o desafio é de pregação, irmão. A própria empresa que distribui Bíblias gratuitamente para um número grande de países aí, ela coloca: não adianta só distribuir a palavra, porque eles fizeram um levantamento assim, que cerca de 16% da população mundial hoje, segundo dados da ONU, é composta de analfabetos. Então nós estamos falando de mais de 1 bilhão de pessoas e 120 milhões, não é 1 bilhão, 120, pessoas que não sabem ler. Você coloca a Bíblia para ela, ela não sabe ler. Então ela não vai entender a mensagem se cai um folheto, se cai um Novo Testamento, tudo. Tem eficácia nenhuma, né? Tem que alguém pregar de uma forma da realidade que ela vai entender. Então aí que se torna necessário o envio de missionários. Só despachar as Bíblias e fazer com que ela chegue no local, por causa dessa realidade, e quando a gente fala assim em 16%, alguém pode falar: puxa, mas até pouco, né? Então 84% está sendo atingido. Certo. Não é bem assim, porque dependendo da região do mundo, né? Nós não podemos comparar, por exemplo, na Alemanha, por exemplo. Lá 99% da população é alfabetizada, é uma realidade. Mas se você vai para a África setentrional, ali do sul, tirando a África do Sul, que é uma outra realidade também, você tem ali uma média de alfabetização naqueles países do centro-sul da África de 50% da população. Então, só metade da população sabe ler. Então, só o envio de Bíblias, sem alguém que pregue, não é eficiente. E a Índia, por exemplo, a Índia ela tem um analfabetismo de 26%. É considerado até pouco, mas a população da Índia é gigante. Então nós estamos falando ali de 312 milhões de analfabetos dentro da Índia. Os irmãos pararem para pensar, é uma vez e meia a população do Brasil de analfabetos, de pessoas que não sabem ler, dentro de um único país que é a Índia. E ali há a necessidade do envio de missionários, porque eles não terão acesso por uma leitura, não adianta ter aplicativo de Bíblia no celular, faça o download da Bíblia, eles não vão compreender a mensagem. Vai cair na mesma situação, até pior do que a do etíope, né? Eunuco de Candace, ele pelo menos sabia ler, mas lendo ele não entendia. Não compreendia, né? E aí a gente cai num outro problema também, que até é triste de nós constatarmos, mas muitos irmãos que receberam instrução há tempos atrás, comparando com as gerações atuais, nós temos um problema grave de analfabetismo funcional na juventude de hoje. Por falta de estímulos à leitura, por falta de estímulos, segundo esses levantamentos, 1 em cada 4 dos estudantes formados no Brasil,
Ele sabe decifrar letras, mas ele não sabe interpretar texto. Ele faz a leitura, você dá ali 40% da população mundial não teve acesso ainda ao Evangelho. Ele acabou de ler, você fala, o que quer dizer isso que você leu? Ele precisa olhar de novo, porque ele acabou de ler, pronunciou, mas ele não tem o raciocínio para fazer a interpretação de texto. Então isso é um problema grave também, que também não pode ficar confiando nas estatísticas de analfabetismo, que já é um problema em si grave, mas nós temos que entender que desses que foram alfabetizados, muitos só sabem escrever o nome. Então não vai também, pela simples leitura da palavra, ter. Então, quando Jesus falou, ide pregai, ele estava já olhando todos esses problemas que a gente teria, né? esse contexto, e fala, não, a pregação é a solução. E agora vamos pensar uma coisa. Paulo não enfrentou um cenário pior do que o nosso? Muito pior. Paulo enfrentou um cenário pior do que o nosso. Tinha muito menos literatura disponível, a Bíblia em si nem estava composta, o Espírito do Senhor já estava ali designando que cartas ficariam para a posteridade do cristianismo, mas o fato é que havia realmente ali localidades onde não tinha acesso ainda às cartas paulinas ou às cartas gerais dos outros apóstolos. Analfabetismo era muito pior do que existe hoje. A dificuldade de imprensa, a imprensa nem existia. Então, quer dizer, o que aconteceu? Pela pregação, o mundo antigo, conhecido ali da Ásia Menor, o mundo grego, a Europa, foi alcançado pelo Evangelho, pela pregação. Então, nós não podemos desmerecer realmente esse trabalho. Existem esforços, irmão Eduardo, né, fechando o tópico 1 aqui, existem esforços no sentido de alcançar essas pessoas, existem iniciativas maravilhosas. Existe uma organização americana chamada One Hope, Única Esperança, traduzido, que ela se dedicou para a evangelização de crianças. E eles criaram um aplicativo muito interessante, a Bíblia para Crianças, que contempla aproximadamente 41 histórias bíblicas contadas com música, som, para mais de 66 idiomas. E eu estive com o diretor da One Hope, ele fez uma viagem aqui para o Brasil para uma palestra, nós conhecemos ele pessoalmente, e ele comentou, já aconteceram desde o lançamento, alguns anos atrás, 100 milhões de downloads da Bíblia para crianças ao redor do mundo. E uma coisa bonita, pelo monitoramento, percebe-se que muitos desses downloads foram em países islâmicos, onde é proibido ter uma Bíblia. Então as pessoas estão tendo acesso à Bíblia para crianças, com histórias bíblicas falando de Jesus. Em países, na China, teve milhares de downloads também. E até ele achou interessante que houve um download que foi feito no Vaticano. Ele falou que seja útil para alguém dentro do Vaticano, Amém. A Bíblia para crianças lá. E esses dados, então, que nós estamos vendo, nos remetem, então, irmãos, a uma responsabilidade da igreja brasileira, principalmente, que é um celeiro de missionários. Nós temos mais de 7.100 idiomas no mundo. E desses 7.100 idiomas, somente 6.800 é que já possuem a Bíblia traduzida. Então, existe mais de 1.700 idiomas ainda a serem alcançados com a palavra de Deus. Muitos não têm nem trechos da palavra de Deus ainda. E esse é um desafio. Mas, volto a dizer, Paulo enfrentou essa mesma situação. Não tinha tradução, não tinha, mas pela pregação poderosa, ungida da palavra de Deus, causou toda aquela revolução no mundo greco-romano da sua época. Né? Que a palavra de Deus realmente ela não volta vazia. Queridos, tudo isso foi para falar sobre a urgência da tarefa, que é o tópico 2 aqui, né? Tópico 1, na verdade, é subtópico 2, a urgência da tarefa. O Senhor Jesus, ele nos dá esse desafio. Vamos desenvolver os talentos que Deus colocou à disposição da igreja, os talentos, os dons espirituais para uma vida sadia de igreja, crescimento da igreja, para estarmos habilitados para essa grande obra. E essa colheita que está citada aqui em João 4,35, há um tempo certo para ela ser feita. E aqui em Mateus nós vemos que está vinculado à volta de Cristo. Nós temos que estar prontos em santificação para a volta de Cristo, mas também temos que estar em trabalho. Quando o Senhor, nas diversas parábolas, volta, não é à toa que o Senhor sempre usou a imagem de trabalhadores na sua seara. Os talentos distribuídos, mas ele quer ver a produtividade desses servos, ele quer ver que houve realmente. E não podemos ter no nosso meio talentos enterrados. Não podemos ter aqueles que por medo de represália, medo de perseguição, o que quer que seja, estão escondendo tudo aquilo que sabem do Senhor, tudo aquilo que já receberam em cultos, em mensagens, em oração,
esconde por timidez. Nesse caso aí, quer colocar depois a culpa no próprio Senhor ainda, né? Então, para esses daí, o futuro realmente não é nada agradável pela palavra de Deus. Temos que estar disponíveis para isso. E com isso daqui, eu entendo que a lição ela trouxe essa visão bem clara sobre a produtividade dos obreiros, a urgência da tarefa, e podemos adentrar já ao tópico 2, que fala que a volta de Jesus está vinculada por este trecho, esta passagem, à volta do Senhor. Correto. Não gostaria de, nesse meio tempo, fazer algum comentário adicional, alguma Não, coisa? pode ficar à vontade. Está sendo muito prazeroso aqui ouvir e se alimentar da palavra, né? E é uma lição até curta, né? Estamos falando dos bastidores, né? Então, deixa o senhor ficar à vontade, pode dar continuidade. Eu também, graças a Deus. Então, nós temos aqui o tópico 1, subtópico 1 do tópico 2, quando ele já até traz as palavras do saudoso, né? Saudosa memória Billy Graham, que ele falava que, através desse texto, o Senhor Deus está ligando a segunda vinda de Cristo ao sucesso da evangelização mundial. Nós não negamos essa vinculação, mas eu volto a dizer para os irmãos, em vez de nós pensarmos que está ali vendo o peso de uma responsabilidade, nós temos que ver como um estímulo. Estamos fazendo com alegria, com prazer, indo, né? A explicação é muito linda, né? Quando Jesus fala aqui em Atos 1:8, de pregar o evangelho, né? E também na grande comissão, nós temos ali um tempo verbal grego que não existe no português, que é o aoristo, que fala sobre uma ação continuada no tempo. O mais próximo que se assemelha do nosso idioma seria o gerúndio, né? Eu estou andando, né? Mas ele diz um momento assim específico. O aoristo no grego fala que é uma ação continuada no futuro, independente do tempo se passar. Então, a tradução mais próxima que seria indo pregar o evangelho a toda criatura, seria algo próximo assim. Ou seja, em casa, na escola, onde você estiver andando, prega o evangelho. Porque as pessoas trazem uma visão um pouco distorcida e pensam, bom, se algum dia eu for missionário, irei pregar. Se algum dia eu for elevado ao ministério, consagrado, separado ao ministério, aí eu irei pregar. Não, 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 não. Todo testemunho de Jesus que experimentou realmente a salvação em Cristo e a alegria do nascimento, ele é uma testemunha do que o Senhor fez na sua vida. E ele vai andando e onde ele estiver, e eventualmente vai mudar de cidade, vai mudar de país por alguma oportunidade profissional também, isso acontece direto, né? Quantos decassegues nós temos no Japão, quantos brasileiros nos Estados Unidos, e eles estão lá, eles vão pregar o evangelho do Senhor e o evangelho do reino lá também. Então é uma missão de todo crente, nós não podemos ficar esperando que o pastor desenvolva, que o ministério desenvolva, que a convenção geral da Assembleia de Deus desenvolva. Não, é um trabalho local, é um trabalho realmente de interesse do cristão. Irmão Eduardo, responde uma coisa para mim, que até nós estávamos falando um pouco antes do início da aula. Precisa alguém esperar a consagração para começar a trabalhar no evangelismo? De maneira nenhuma. De forma nenhuma, né? Temos que estar a todo momento preparado para isso, né? Exato. E que nem o senhor já bem falou, né? Anuncie o evangelho na sua família, dentro da sua casa, a sua parentela ao redor, ao seu círculo de amigos, local de trabalho, local de estudos, uma ida ao supermercado, uma ida a um posto de saúde, uma ida até uma farmácia. Exatamente. Aonde for. Este é o campo, este é o mundo, e o Brasil faz parte das nações. Então, nós estamos realmente fazendo o ID localmente também. E, queridos, não há como, né, esquecer disso, como é que termina o Evangelho de Marcos. Eu acho muito lindo como é que termina o Evangelho de Marcos, quando ele coloca assim: o Senhor, depois de lhes ter falado, naquele momento da ascensão, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Aí, em Lucas 16:20, está assim: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Agora, olha que verbo forte que está aqui. Cooperando com eles o Senhor. O Senhor cooperava com a pregação, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Que coisa linda, que a gente entender que se a gente vai pregar, vai ter a cooperação do próprio Deus. Esse é um verbo muito forte que tem aqui, para entender que você, onde estiver pregando, vai ter alguém cooperando com o poder que vem do céu, para que essa palavra produza o efeito que é necessário naquele coração sedento da salvação. Então, vamos adiante, não vamos desanimar, é um incentivo trabalhar na obra do Senhor. Correto. Cada cristão, vou repetir o que está aqui na lição,
cada cristão deve estar à disposição para atender ao chamado de evangelização. Em Provérbios 11:30 está escrito que o fruto do justo é árvore de vida, concede vida, vida eterna. O nosso projeto maior, irmão Eduardo, não é 70, 80, 100 anos aqui nessa terra. O nosso projeto maior não é ter casa, conforto para a família, não que isso não seja necessário, mas isso acaba. Nós não levamos isso para a eternidade. Correto. Nosso projeto maior é a eternidade. O fruto do justo é árvore de vida, fazendo uma alusão ali, Apocalipse. E o que ganha almas, sábio é. Coisa importante que a Bíblia coloca aqui. Trazer as almas ao conhecimento do Senhor nosso Deus é uma característica de quem é sábio aos olhos de Deus. O tópico 2 nosso vai falar sobre o chamado para a igreja. Aqui nós precisamos meditar bastante, irmão Eduardo. Fica à vontade. As palavras do apóstolo João podem ser aplicadas à igreja atual. O tempo está próximo, em Apocalipse 1 e 3. O tempo está próximo. Os irmãos que são aí atentos às novidades, às ocorrências mundiais, percebem como o cenário mundial cada vez mais se aproxima daquilo que a Bíblia coloca como o cenário do fim. Tanto as palavras de Paulo a Timóteo sobre os tempos difíceis do fim, as características da humanidade naquela época, quanto Mateus 24, né, é um dado curioso isso daí, o número de grandes terremotos no planeta Terra. Algumas pessoas falam que é por uma questão de disseminação melhor de informação e implantação de sismógrafos. Isso é questionável. Mas o número de grandes terremotos no planeta Terra, acima de 5 na escala Richter, ele praticamente duplicou a cada período de 10 anos desde 1950. O planeta Terra está com dores de parto. E o verbo que Jesus usa para dores de parto, ali, naquele momento são dores, né? Esse é só o princípio das dores, é específico para dores de parto. O que quer dizer? As contrações estão cada vez mais fortes e mais rápidas. Cada vez mais fortes e mais rápidas, até que seja gerado a criança. Essa é a comparação. E Jesus não usou à toa esse verbo grego, dizendo que realmente os sinais estão se avolumando e nós temos que estar atentos a isso, para nós mesmos estarmos preparados e também para a obra do Senhor. E aqui eu queria fazer aqui um comentário interessante. Eu convido os irmãos que estão assistindo a abrir as suas Bíblias. São textos que não estão totalmente na nossa lição. Primeiro, nós vamos lá para os evangelhos sinóticos. É Mateus, no capítulo de número 28. Eu vou fazer leitura para os irmãos. Porque na conclusão dessa revista e dessa lição, irmão Eduardo, a igreja tem que fazer um questionamento. Correto. Se colocar no banco dos réus e falar assim, nós estamos cooperando para a evangelização mundial, nós estamos cooperando com missões? O que eu estou fazendo? Estudamos, maravilha, foi um trimestre abençoado, mas qual vai ser a minha resposta? Eu não posso ser um ouvinte sem colocar em prática. Aplicação prática, né? Exato. Então, mas alguém pode falar, mas temos dificuldade assim, dificuldade financeira, a igreja local não tem condições, nós não temos acesso, as distâncias são grandes. Desculpas nós sempre vamos ter. Então, nós temos que entender que a Bíblia coloca no seu próprio texto alguns detalhes que nós temos que ver se não é aí que nós estamos falhando. Por que, igreja? Vamos pensar o seguinte. Na Bíblia, nós sempre tivemos mulheres com problemas de esterilidade. Tivemos Sara, tivemos Rebeca, tivemos Raquel, né? As 3 mulheres dos 3 patriarcas tinham problema de esterilidade. Mais à frente nós temos Ana, né? Famoso ali na história de Samuel. E depois nós temos Isabel, a mulher de Zacarias ali, a mãe de João Batista. Todas elas eram estéreis. Elas tiveram que ser primeiro saradas, curadas por Deus para depois gerar filhos. A igreja é comparada com a noiva de Cristo. Eu lembro que numa aula nós trouxemos esse mesmo tema e eu repito agora porque acho que é de suma importância. Por que algumas igrejas não estão gerando filhos espirituais? Por que será que algumas igrejas às vezes têm planos, têm estratégias, mas o resultado não está acontecendo? O problema está na palavra? Não. O problema está no amparo do Espírito Santo? De forma nenhuma. O problema está onde? Certamente está na igreja. Essa esposa, essa noiva de Cristo está com sinais de esterilidade. Ela precisa ser sarada. A sua doença, a sua enfermidade, nós temos um nome muito feio para essa doença, né? Pecado. Essa doença tem que ser tratada, tem que ser curada no nosso meio,
para que em seguida ela tenha condições de gerar filhos. Uma mulher só gera filhos se ela tem uma saúde adequada para a geração e se ela tem um contato íntimo com o seu marido. Correto. Sem isso não há geração de filhos. Então é hora da igreja também repensar aonde está o nosso foco. Se é nas estratégias, é no nosso conhecimento humano, no nosso preparo, ou se está nos faltando a intimidade com o esposo da igreja para que filhos sejam gerados. Mateus 28:19 diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Esse texto é conhecidíssimo da Grande Comissão. Ele é reproduzido em Marcos 16:15, que eu vou ler para os irmãos e eu peço a sua atenção. Nesse primeiro texto de Mateus, nós temos o que ali? Uma ordenança. Ide e pregai o evangelho. Lá em Marcos 16:15 está assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Só esse versículo. Também está aqui no imperativo, é um mandamento. Esse mesmo texto, no terceiro sinótico, que é o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, e versículos 46 e 47, ele vai ser relatado, não vai ser reproduzido a fala do Senhor, mas vai ser relatado nos versículos 46 e 47, como está assim. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então nós temos aqui que em Mateus, Marcos e Lucas, nós temos a ordem. João, ele não entra no detalhe da grande comissão, mas em Atos, no capítulo de número 1, Jesus volta a falar da grande comissão. E aqui eu chamaria a atenção da igreja para um detalhe que muitas vezes passa despercebido. Ele fala assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nos três evangelhos havia uma ordem. Em Atos, a pregação do evangelho é uma consequência. Ele fala, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir. E então, ser-me-eis testemunhas. Jesus vincula um trabalho eficiente de evangelismo e de missões ao poder do Espírito Santo. Então, muitas vezes nós estamos tão envolvidos com estratégias humanas, planos humanos, e não entendemos que a virtude do Espírito Santo nos torna automaticamente aqui ser testemunho de Jesus, não está no imperativo, é uma consequência, fala assim, recebereis a virtude e vocês serão minhas testemunhas. Então, a igreja não pode descuidar do avivamento espiritual, individual, da santificação, da presença do Espírito do Senhor. É isso que vai lhe tornar uma testemunha eficiente do nome do Senhor, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nenhum talento, irmão Eduardo, que eu vi de um missionário só se revelou no campo. Ele já era coordenador de mocidade, eficiente no trabalho, interessado no trabalho, já passou a ser um diácono interessado no trabalho de evangelismo, o culto ao ar livre, depois ele passou ao presbitério, como presbítero ele tinha palavras evangelísticas, tinha o fogo pelas almas, ia em culto ao ar livre, aí era chamado. Então, quer dizer, o chamado, a virtude do Espírito Santo já começa lá, nos primórdios da caminhada cristã. Correto. Então, a igreja tem que ter essa visão e os crentes que estão assim esperando ainda que venha uma resposta, uma estratégia de organização, não. É mais simples do que você pensa, mas também exige o seu preço a ser pago. Eu deixar morrer o velho eu e deixar com que o Espírito Santo domine as nossas vidas. E com isso daí, nós chegamos aqui no encerramento da nossa lição, falando sobre a preparação da volta do Senhor. E eu queria compartilhar com os irmãos, depois o irmão Eduardo complementa essa visão da revista, que nós de fato estamos vivendo os últimos dias do planeta Terra e não estamos aqui falando com nenhum caráter fatalista, nenhum caráter assim de as profecias assustadoras. Não é isso não.
porque a volta de Cristo, ela é uma coisa boa para a igreja. Nós ansiamos pela volta de Cristo. Quando você, querido irmão, querida irmã, abre um noticiário, alguns já nem conseguem fazer isso mais. Abre o noticiário ali das notícias policiais, ali no vespertino, no início da noite, nós ficamos apavorados de ver a crueldade que já está sendo implantada no mundo, a crueldade que existe dentro das próprias famílias, o abandono das pessoas se entregando às drogas e tudo mais. Nós ficamos assim, abatidos, tristes. Queridos, não vai ser um estilo de governo e não vai ser um político que vai resolver tudo isso. Quem vai resolver isso é Jesus na sua volta. Amém. Se você fica com o coração apertado quando vê notícias tristes do mundo, terremotos, enchentes e tudo mais, e algumas pessoas questionam o próprio Deus, a semelhança do servo ineficiente, que é colocar a culpa em Deus sobre a situação mundial. Ele se esquece que no Salmo 116, verso 15, o Senhor fala que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele os filhos dos homens. Olha para Adão lá no jardim e fala, por tua causa, Adão, não é por minha causa, por tua causa maldita é a terra. Romanos 8 fala que a própria criação geme e aguarda a manifestação dos filhos de Deus, porque ela sabe que só assim ela será sarada. Então temos enchentes, temos terremotos, temos furacões, temos fenômenos climáticos aí, temos animais ferozes, tem animais peçonhentos aí, tudo. A natureza foi afetada pelo pecado do ser humano. Quem vai botar a solução nisso daí? Quem vai colocar um fim nisso tudo? É o próprio Criador, é o próprio Senhor Jesus. E quando, mas isso é bonito de ver, irmão Eduardo. Quando Jesus chega para Tomé, o dídimo, e fala, toca aqui. Né? E ele fala para Tomé, toma, toca nas minhas feridas. Jesus não ressuscitou num corpo diferente. Ele ressuscitou no corpo que foi pregado na cruz. Glorificado, mas era o mesmo corpo. Quando Jesus faz isso, ele está glorificando também a matéria. O que Deus criou, haverá novos céus e nova terra. Deus vai passar totalmente novos céus e nova terra, a criação dele. Deus não errou na criação original. A criação, ela vai existir conforme os planos de Deus. Então nós temos que ver que a volta de Jesus é que vai causar toda essa alegria. A própria natureza vai ficar alegre com a volta de Jesus, que revela Romanos no capítulo 8. Então nós temos que estar alegres com a volta de Jesus e sabendo que com a pregação do Evangelho, com a pregação desta palavra tão abençoada, nós estamos sendo participantes deste momento da volta do Senhor. O convite que nós, garanto que é o convite meu e do Eduardo para você também, seja participante dessa glória, dessa bênção. Ganhe almas para Jesus. Não se intimide. Não tenha medo de perseguição. Muito mais perseguido foi a igreja no começo e fez um grande trabalho. Então nós somos chamados a sermos uma igreja valente, corajosa e pregarmos a palavra do Senhor. Aqui e aonde o Senhor nos enviar. Amém. Amém? Amém, querido. Que maravilha, né? Amados, eu acredito que você, aí do outro lado da telinha, também conseguiu perceber, né? Eu não vou falar para você que é a emoção, mas é a presença do Espírito Santo nesse local aqui, ao vir agora aqui a conclusão do nosso pastor Marcos, aonde que ele até mesmo se emociona. Mas não é o emocionalismo carnal, e sim o temor da presença do Espírito Santo que nos impulsiona a continuarmos fazendo esta obra tão abençoada que é a obra da